Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus. No vídeo anterior falei para os irmãos, né? Um dos vídeos está postado no canal. Deus abençoou, nós conseguimos comprar, né? Um microfone. E em breve vou estar montando um som para poder estar gravando vídeos, né? Aqui no canal, para ficar mais fácil. E vou estar gravando o testemunho, né? Com áudio melhor. Porque muitos irmãos falam, às vezes, que minha voz está muito baixa. É porque minha voz é desgastada, irmão. Então, mas é bênção de Deus. Fiquei muito feliz porque para mim foi uma bênção de Deus, irmãos. Eu falei com a minha esposa foi pesquisar o aparelhozinho e ela encontrou vendendo em um grupo de desapego, bem mais em conta pelo valor que ele é. E foi uma bênção de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu deixo uma palavra de Deus para esse dia de paz, para a sua alma, para o seu coração, que diz em 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos dias, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, preste bem atenção nessa palavra. Fique atento a esta palavra, em nome de Jesus. Estamos vivendo em tempos, irmãos, que o espírito do engano ele tem enganado muitas pessoas, muitas denominações, aonde quem está atuando não é Deus. E eu falo isso sem medo de errar, mediante a luz da palavra e mediante ao dom de discernimento que Deus me deu, para poder saber aonde é Deus que está operando e aonde não é Deus que está operando. Recentemente, uma jovem estava falando em línguas na igreja que eu fui pregar. Não vou falar o nome da igreja para não escandalizar, mas a jovem estava falando em línguas, profetizou para umas 8 pessoas dentro da igreja. E quando eu comecei, que passou a palavra para poder estar ministrando, Deus falou comigo no altar. Quem estava atuando ali é o espírito do engano. E ali eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, aquela jovem falando em línguas alto, Deus mandou repreender em línguas aquele demônio. Ela sentou e ficou quieta. Depois do final da pregação, quando eu comecei a orar, ela levantou e começou a profetizar. E quando eu forcei a oração, uma moça lá atrás começou a passar mal. Aí eu desci do altar, comecei a orar, repreendi aquele mal na vida daquela pessoa em nome de Jesus. E depois eu fui na moça com a autoridade de Deus e falei bem assim, em nome de Jesus, todo espírito do engano cai por terra. A moça caiu, manifestada, demônio muito bravo, com muito ódio, espraguejando, falando palavrão, xingando e falando que havia colocado enfermidade nela. E eu falei para a igreja, está vendo, igreja? Se a gente não tiver discernimento e ter uma vida de oração com Deus, a gente é enganado. E esse Espírito, que a Bíblia diz, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão a muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, dando ouvidos a demônios, a doutrina de demônios. Hoje, nós procuramos sempre ensinar uma palavra alicerçada, pautada dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a luz que vai nos guiar. A Bíblia é a luz que vai nos conduzir. E nós sempre temos que estar orando e pedindo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, na verdade, para que venha nos conduzir ao caminho da salvação. Porque hoje tem muitas igrejas amarrotadas de pessoas e muitas lideranças não estão preocupadas em pregar para a alma das pessoas, em pregar salvação, em pregar um evangelho de transformação, em pregar a volta de Jesus, em pregar salvação, em pregar santificação. E estão pregando mensagem de autoajuda, porque isso quer ver as igrejas amarrotadas de gente. O sucesso de uma igreja não está na quantidade de gente que tem dentro dela. O sucesso de uma denominação está na quantidade de pessoas transformadas nela, irmãos. Não adianta uma igreja amarrotada de pessoas convencidas e não convertidas pelo verdadeiro evangelho genuíno da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então entenda, hoje há muitas doutrinas de demônios que está atuando dentro de muitas denominações
E nós precisamos estar atentos em oração com a visão aberta, para não cair nesse laço do diabo, para não cair nesse engano de Satanás, irmãos. Temos que estar em vigilância, em obediência à palavra do Senhor. Veja bem que Paulo e Silas, em Atos 16, quando eles vão para a sua viagem missionar na cidade de Filipos, a sua segunda viagem, lá tem uma jovem com espírito de adivinhação. E diz a Bíblia que essa jovem trazia adivinhações, revelações da parte do inimigo, que trazia grandes lucros para os seus senhores. E diz a Bíblia Sagrada que Paulo repreende aquele demônio que está na vida daquela jovem. Por quê? Porque por muitas vezes, indo eles à hora da oração, ela vai dizer: eis aí os servos do Deus Altíssimo. Paulo não se deixa se elevar pelo elogio, mas ele olha para aquela jovem e repreende, porque o compromisso de Paulo não é com o lucro financeiro. O compromisso de Paulo e Silas é com a alma daquela mulher. Hoje o compromisso de muitos é com o capitalismo, é com o dinheiro, não é com a preocupação de pregar para a alma, porque tem muitas almas perecendo e tem muita liderança que está preocupada só no lucro financeiro, está querendo só o dinheiro, como aqueles senhores que tinham lucro através da adivinhação. E hoje pessoas desconcertadas, que precisam da palavra, que precisam de conserto, e os seus senhores estão usando revelações boas para poder trazer essas pessoas, a iludir elas, a estar dando dinheiro. E é isso que está acontecendo, e às vezes, por causa dos falsos, os verdadeiros estão sofrendo, irmãos, sofrendo. Então entenda uma coisa, irmãos, a obra precisa de dinheiro? Precisa, porque é aluguel, é água e luz, mas isso não é primordial na igreja. O que é primordial é você pregar o evangelho genuíno. Deus honra todo ministério que ensina o que é certo, que ensina o que está escrito na palavra. Prioridade é salvação, prioridade é ensinar o caminho da salvação. Aí fica muitos com profecias e profecias. Eu não sou contra os dons do Espírito Santo, irmão, porque Deus me usa em revelação também. Deus me deu o dom de profecia, mas isso nunca vai falar mais alto na minha vida do que a comunhão com Deus e do que esta palavra, que é a maior revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então entenda, há muitas doutrinas de demônios operando dentro de muitas denominações, e muitos se apostaram da sua fé porque não dão ouvido à palavra, e vai dar ouvido a espíritos enganadores que vai lubriar a caminhar a um evangelho de porta larga e não de porta estreita, a conduzir a muitos à perdição e não à salvação. Que a palavra de Deus possa iluminar a sua vida, que a palavra de Deus possa te guiar, que a palavra de Deus possa te conduzir o seu dia e toda a tua trajetória, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, nesse dia de paz, tome em tuas mãos a vida, meu Pai, desse irmão, dessa irmã. Vai conduzindo ele, vai conduzindo ela a ser guiado pelo Senhor, a ser conduzido pelo Senhor. Não deixe o Espírito do engano enganar essa pessoa. Não deixe, meu Deus, essa pessoa ser enganada pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, mas que venha ser guiado, meu Deus, pela luz da tua palavra, guiado pela verdade, guiado a um caminho de retidão, a um caminho de santificação, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Vá adiante desse irmão, vá adiante dessa irmã, conduz, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba esta palavra em seu coração, em nome de Jesus.